Bem, há um alarme a soar, um alarme silencioso, mas que é ao mesmo tempo ensurdecedor, e vem de um mercado específico nos Estados Unidos. O que parece ser só sobre a compra e venda de casas pode, na verdade, ser a primeira peça de um puzzle muito, muito maior, o primeiro sinal de uma crise sistémica global. Vamos lá tentar perceber como é que as peças se encaixam. Ora bem, vamos aos números. Desde a crise de 2008, a população dos Estados Unidos aumentou em 40 milhões de pessoas. A lógica parece simples, não é? Mais gente, logo, muito mais procura por casas. Certo? Bom, o que os dados nos mostram é uma história, bem diferente. É que, pensem nisto, apesar desses 40 milhões de novos habitantes, as vendas de casas nos US estão, hoje, exatamente ao mesmo nível da crise financeira de 2008. Repito, ao mesmo nível de 2008. O mercado, na prática, pura e simplesmente colapsou. E foi rápido. Uma coisa é certa, isto não tem nada a ver com uma recuperação. Então, o que é que se passa aqui? O que é que explica isto? Bem, de acordo com a fonte que estamos a analisar, a resposta é que não estamos a ver uma recuperação económica a sério. O que estamos a ver é, na verdade, uma miragem. Um castelo de cartas, se quisermos, um cenário super frágil que só se aguenta por causa de uma única coisa: dívida. E esta tal miragem está a ser paga com uma pressão brutal sobre as famílias. Primeiro, a capacidade de comprar casa está completamente destruída. Depois, há famílias a refinanciar dívidas só para conseguir chegar ao fim do mês, para sobreviver, basicamente. A dívida ao consumo está em máximos históricos. E para os mais novos, o cenário é desolador. Salários baixos e custos de crédito altíssimos. E como se não bastasse, há ainda uma onda de imóveis da geração boomer que está prestes a inundar o mercado. E tudo isto nos leva a uma comparação que é francamente assustadora. Em 2008, o que tivemos foi uma bolha de crédito. O problema estava, focado no setor financeiro. O que a fonte sugere agora é algo muito, mas muito diferente. Não é só uma bolha de crédito, é uma bolha sistémica. Atinge o setor financeiro, claro, mas também o tecnológico, o social e até o demográfico. É um problema com tentáculos por todo o lado. Ok, mas poderíamos pensar que isto é só um problema dos Estados Unidos, certo? Errado. O que acontece lá, como sabemos, tem um efeito dominó global. E a prova disso é que o alarme já não está a tocar só localmente, está a tocar a nível mundial. E porquê? Porque uma das instituições financeiras mais importantes e discretas do mundo acabou de fazer algo que raramente faz: quebrou o silêncio. E estamos a falar de quem? Do Banco de Compensações Internacionais, mais conhecido como o BIS. Pensem nele como o Banco Central dos Bancos Centrais. É uma instituição super conservadora, super discreta, que, por norma, não diz nada. E é precisamente por isso que, quando o BIS decide falar, toda a gente no mundo financeiro para e escuta com muita, muita atenção. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. O BIS acaba de emitir um alerta. E não é um alerta qualquer, é um alerta raro. Uma instituição deste calibre só quebra a sua tradição de silêncio quando sente que há um risco gigante que a maior parte das pessoas, se calhar, nem está a ver. Ok, então que alerta é este afinal? O que é que o BIS viu? Basicamente, o que eles apontam é para um paradoxo gigante mesmo, no coração do sistema financeiro. É como se tivéssemos dois mercados a contar histórias completamente opostas. Duas realidades que não podem coexistir como se viessem de planetas diferentes. Vamos ver esta contradição. De um lado, temos o mercado de obrigações do Tesouro, a dívida dos governos. E este mercado está a gritar crise. Os investidores estão a exigir juros cada vez mais altos para emprestar dinheiro a estados que estão super endividados. Mas depois, olhamos para o outro lado, para as bolsas de valores, e elas estão a gritar festa. Ativos de risco a serem negociados em máximos como se não houvesse amanhã. O ponto-chave aqui é este. Alguém está enganado. Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. E esta contradição tem de se resolver de alguma forma, mas as saídas possíveis, nenhuma é boa. Opção 1. As bolsas de valores colapsam e alinham com a dura realidade da dívida. Opção 2. Os governos entram em incumprimento, simplesmente não conseguem pagar o que devem. E depois há a opção 3, o pior cenário de todos. Acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. E como se tudo isto já não fosse preocupante que chegue, o alerta do BIS ainda aponta para outro risco escondido. Há hedge funds que estão super alavancados, o que quer dizer que estão a investir com quantidades enormes de dinheiro emprestado e estão a comprar cada vez mais dívida pública. O que é que isto cria? Cria um sistema super instável em que um pequeno abanão, um pequeno choque, pode provocar uma reação em cadeia com consequências, imprevisíveis e potencialmente catastróficas. Pronto. E é quando juntamos todas estas peças do puzzle, a dívida das famílias, aquele paradoxo dos mercados, o risco dos hedge funds, que a imagem se torna clara. O resultado é aquilo que a fonte descreve como uma autêntica bomba relógio sistémica.
E o tic-tac já se está a ouvir. E para ser uma ideia da dimensão disto, as avaliações dos mercados hoje estão quase ao nível da bolha .com, lá no final dos anos 90. Mas há um pequeno detalhe que agrava tudo. O nível de dívida atual faz o de 2008 parecer uma brincadeira de crianças. É como se tivéssemos pegado no pior da bolha .com e no pior da crise de 2008 e juntássemos tudo num só problema. E com este cenário em cima da mesa, os governos e os bancos centrais estão basicamente encurralados entre a espada e a parede. Só têm duas opções, e ambas são péssimas. A primeira, continuar a imprimir dinheiro para a máquina não parar. O problema, mais inflação. A segunda opção, provocar uma recessão de propósito para arrefecer a economia e tentar controlar a dívida e os preços. E é este o centro do dilema. Como a fonte resume de forma muito direta, não há boas soluções, só escolhas difíceis. Qualquer um dos caminhos tem consequências muito, muito dolorosas para a economia e, claro, para toda a gente. O que nos deixa com uma reflexão final, e talvez a mais importante de todas. A questão, de acordo com esta análise, já não é se o choque vai acontecer. A verdadeira questão é se estamos ou não preparados para quando ele chegar. Porque a história tem uma forma muito clara de nos ensinar uma lição. Quem ignora os sinais de aviso acaba sempre por pagar o preço mais caro.